Muito bem, pessoal. Vamos começar mais uma aula aí de transplante renal. Para você que ainda não deixou seu like, vai lá, dá o seu like e se inscreve no canal também para receber as notificações dos vídeos novos. Beleza? Hoje falaremos sobre transplante renal. Bom, o transplante renal é uma opção de tratamento para os pacientes que sofrem de doença renal avançada crônica. E no transplante renal, um rim saudável de uma pessoa viva ou falecida é doado a um paciente portador de insuficiência renal crônica avançada, através de uma cirurgia. Esse rim é implantado no paciente e passa a exercer as funções de filtração e eliminação de líquidos e toxinas. Seus próprios rins, né, um paciente que está, o receptor, eles permanecem onde eles estão, a menos que estejam causando uma infecção ou um quadro hipertensivo no paciente. O transplante renal é considerado a mais completa alternativa de substituição da função renal, tendo como principal vantagem a melhor qualidade de vida, pois garante mais liberdade à rotina diária do paciente. Então ele não vai precisar ir ao hospital aí para fazer hemodiálise vários dias por semana, né? Ou a peritoneal, onde ele precisa trocar aí e infundir o líquido dialítico na cavidade abdominal. Então, de que forma que isso é colocado? Então, nós temos o doador vivo, o paciente saudável, ele tem que estar com uma saúde em dia, né? Para que ele possa doar o rim sem que haja um déficit, né, na sua qualidade de vida e um risco para a sua saúde. Então é feito cirurgicamente, né, é óbvio, né, a retirada aí de um dos rins, né, e é implantado aqui, ó, logo abaixo aqui a pelve renal do receptor. Tá? Pode ver que não é retirado o rim doente, exceto nos casos onde ele apresenta uma infecção, ele está fazendo aí uma hipertensão por conta desses rins, então são retirados só nesses casos. Então é uma cirurgia que se torna menos agressiva, deixando os rins, mesmo sem a sua função ideal, mantendo-os lá. Então, para o doador, né, doadores vivos, parentes ou não, os doadores podem ser falecidos também. De acordo com a cartilha, aí, o Manual do Transplante Renal da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, qualquer pessoa adulta acima de 21 anos que seja saudável, tenha função renal normal e não apresente durante a extensa e minuciosa avaliação médica evidências de risco de doença renal ou de outros órgãos vitais, essa pessoa pode ser doadora. Então ela precisa estar bem, ela precisa estar com a saúde em dia para que ela possa doar um dos rins, tá bom? É importante saber, né, e é importante a gente falar também que quando o doador é um doador vivo, aparentado, né, um parente, um irmão, mãe, pai, você tem aí uma compatibilidade maior. Então, quanto mais próximo for esse paciente, quanto melhor for assim, as características, né, do doador, melhor vai ser aí e menor os riscos de uma rejeição, de problemas futuros aí de adaptação desse órgão. Certo? Bom, o receptor, né, o transplante renal está indicado para pacientes que apresentam doença renal crônica avançada. Então, só quando aquele rim ele não tem mais uma função mínima que seja para que o paciente tenha uma qualidade de vida, ou seja, ele é dialítico, né, e a indicação do transplante de rim é feita após o médico avaliar o paciente, considerar exames de sangue e de urina, né. Então, avalia-se a atual função renal, os exames de urina, o que vai determinar é realmente a falência renal, né? Dentre outras questões que são observadas, são condições de saúde em geral do paciente.
Então o paciente ele deve ter condições de uma boa saúde para que ele enfrente e atravesse essa cirurgia, né? Porque é uma cirurgia, então não adianta você correr o risco, né, de repente retirar um órgão de um paciente saudável para colocar em um paciente que não tem uma perspectiva, que não tem um quadro clínico, uma condição de receber esse órgão que ele não vai durar. Então a fila de transplante ela é muito longa, ela é muito difícil, por isso o médico ele avalia de forma muito minuciosa a fim de promover para o paciente uma qualidade de vida após esse transplante, né? E o aproveitamento desse órgão, que na fila de espera é tão difícil, né? Então, mesmo fazendo exames pré-operatórios, fazendo aí toda uma avaliação pré-transplante, exames de sangue, né? Existem diversos tipos de complicações, né? Inclusive antes de receber esse órgão, né, antes de qualquer transplante, é feita essa avaliação minuciosa. O paciente ele não pode ter uma infecção prévia, nem uma sinusite, por exemplo, né? Um dente inflamado, uma unha do pé encravada, uma diabetes descompensada. Não, ele deve ser minuciosamente avaliado, exames de imagem, exames de sangue. Eles vão rastrear qualquer processo infeccioso, processo inflamatório que possa estar havendo com esse paciente. Então, os problemas e complicações comuns, por exemplo, são disfunção inicial do enxerto. Então, inicialmente, pode ser que esse rim ele não filtre adequadamente, tá? Após a enxertia. Toda vez que nós falamos aí de um transplante, a gente fala de enxerto. Tá? Vocês vão ouvir esse termo aí. Rejeições. Tá? O organismo ele cria ali um processo inflamatório, um processo no qual o organismo vai atacar aquele órgão, né? E não vai dar certo aquela enxertia, aquele transplante. Por isso que medicamentos que dessensibilizam esse paciente, medicamentos pré-transplantes, irão ajudar, né, para que esse órgão não seja rejeitado. No entanto, esse paciente ele vai ficar o quê? Ele vai ficar vulnerável a infecções, tá? Porque esses medicamentos que vão ajudar com que o organismo do receptor ele não enxerga aquele enxerto, aquele órgão como um corpo estranho, ao mesmo tempo ele também vai deixar vulnerável esse paciente. Então, a terceira complicação que tem aqui na nossa lista são infecções bacterianas, virais e fúngicas. Porque o paciente ele estará imunossuprimido. Então, você vai diminuir as respostas imunológicas desse paciente a fim de diminuir o risco de rejeição. No entanto, você vai deixar ele vulnerável a infecções, certo? A quarta complicação são problemas metabólicos, né? O próprio metabolismo ele vai vai mudar o metabolismo desse paciente. Então, alterações de colesterol, tá? As dislipidemias, diabetes mellitus, problemas podem surgir aí, tá bom? Outro problema são problemas cardiovasculares, hipertensão, aqui tem um errinho de digitação, mas é hipertensão arterial, né? Sabendo que os rins aí, ele tem a função de filtrar e produzir alguns hormônios, tá? Filtração do sódio, potássio, tá? Os eletrólitos, e também tem um sistema de angiotensina, renina, que vai também sofrer algumas alterações que podem fazer com que esse paciente, a partir daí, apresente um quadro de hipertensão arterial, tá? Alterações ósseas também podem
vir a aparecer após o transplante. Bom, atividade de hoje, gente, o que vocês vão fazer? Pesquise os cuidados de enfermagem no pós-operatório do transplante renal. Então hoje vocês já sabem que o paciente, quanto mais próximo, né, o doador for no grau de parentesco para o paciente, melhor. Mas nós sabemos também que não é bem assim, né? Não é fácil você encontrar um paciente, às vezes em boas condições, que queira fazer a doação. Outra coisa, tem pacientes que não pode simplesmente receber o rim de um filho ou de um irmão, de um familiar. Porque esse paciente, ele também precisa de um transplante pancreático, né? Ele também tem um problema no pâncreas que talvez até tenha levado o paciente a um problema renal. Ou seja, não vai adiantar ele receber apenas um rim. Então, como não tem como receber um pâncreas de um doador vivo, então ele precisa de um doador morto, né? De um rim de doador desconhecido, para que ele também consiga receber desse mesmo paciente o pâncreas e conseguir então concluir o tratamento de enxertia, né? Então o que vocês vão pesquisar aí? Os cuidados de enfermagem nesse pós-operatório. Lembrando que para que o paciente ele receba essa enxertia, esse órgão, ele precisa estar imunossuprimido, né? Ele precisa receber medicamentos que vão diminuir a sua resposta imunológica. Sendo assim, quais cuidados que nós devemos ofertar para esse paciente, né? Além disso, é uma cirurgia como outra qualquer. Quais cuidados de enfermagem nós oferecemos para o paciente que realiza uma cirurgia, certo? Então pesquisem, passa lá uma pesquisa bacana. Vocês viram na correção da aula passada? Teve uma pesquisa bem legal aí, bem ampla, tá, gente? Isso não é uma pesquisa que precisa ser o trabalho de conclusão do curso de vocês, mas dá para fazer umas boas linhas aí e uma coisa reduzida, resumida e minuciosa. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, enviem aí no chat, enviem para mim, que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los. Tá bom? Então é isso por hoje, pessoal. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.